Bem, então vamos lá. Eu estou colocando aqui como sendo a aula 5, eu nem sei que aula é, mas acho que o que eu estou organizando ali seria a aula 5, mas não tem problema. É a sequência do conteúdo. Então, veja, até a aula passada nós falamos sobre radiação de onda curta incidente, downwelling, né? Chegando à superfície. Só que agora eu vou falar de radiação de onda longa. A radiação de onda longa é uma radiação que é emitida por corpos que não estão com temperaturas muito elevadas, como é o caso do planeta Terra. A radiação que ela emite é uma radiação de onda longa. A radiação que a atmosfera emite é uma radiação de onda longa. A radiação que o Sol emite é basicamente radiação de onda curta, porque ele está a quase 6.000 Kelvin de temperatura. Então, a temperatura, fisicamente, existe todo um formalismo físico para isso. Nesse nível de 6.000 Kelvin, ela emite basicamente nessa faixa de comprimento de onda que nós chamamos de comprimento de onda de ondas curtas. Então, nesse caso, vamos falar de radiação de onda longa, incidente à superfície terrestre. E agora vem a pergunta, bem, se é a radiação de onda longa incidente à superfície terrestre, de onde essa onda longa está vindo? De onde essa radiação está vindo? Se nós chamamos de radiação solar, a predominância da radiação de ondas curtas. Então, se está chegando à superfície terrestre radiação de onda longa, e imaginamos que além da atmosfera nós temos um espaço muito frio, uma região de vácuo, e, consequentemente, não emite nenhuma radiação, o que nós vamos considerar de radiação incidente em onda longa à superfície terrestre é aquela radiação emitida pela própria atmosfera da Terra. Então, a atmosfera terrestre, por ter uma temperatura X, ela emite radiação de onda longa, ou de ondas longas, em todas as direções. Para fora da atmosfera, em direção à superfície terrestre, ela está emitindo em todas as direções. E o que é que faz essa atmosfera ficar aquecida nesse padrão de emitir ondas longas? É a sua composição, né? Nós vimos que a atmosfera terrestre ela tem uma parcela de gases, conhecido como gases de efeito estufa, e são gases responsáveis por absorver energia. São gases responsáveis por, ao absorver essa energia, eles aumentam sua temperatura, ou seja, aumenta o grau de agitação das suas moléculas, e essa temperatura é responsável, né, o corpo, a atmosfera com essa temperatura faz com que ela emita radiação de ondas longas. Entre os gases que estão na atmosfera, que são gases de efeito estufa, nós vamos encontrar os 3 mais clássicos, ou os 4 mais clássicos, que seriam dióxido de carbono, óxido nitroso, metano e vapor de água. Então, esses gases eles têm o poder, vamos assim dizer, de absorver radiação. Ao absorver essa radiação, eles aumentam sua temperatura e reemitem. Na verdade, eles vão emitir em outra faixa de comprimento de onda, que é radiação de ondas longas. Então, emitindo essa radiação de ondas longas, parte dela atinge a superfície do nosso planeta. Então, o nosso planeta, nós temos agora radiação de onda longa, radiação de onda curta chegando, proveniente do Sol, e temos também radiação de onda longa chegando. Nós não vemos essa radiação como a gente vê a radiação solar, né? A radiação solar ela interage com as superfícies, e ao interagir com a superfície, parte dela é refletida, atinge os nossos olhos e a gente consegue enxergar as coisas na faixa do visível, né? Nessas cores que a gente conhece, que fazem parte do espectro de radiação visível. Então, nós enxergamos essa radiação. Mas a radiação de onda longa, não. O nosso olho não consegue identificar radiação nessa faixa de comprimento de onda.
Então, essa é uma radiação calorífica, né? Uma radiação que chega em forma de calor. A gente não enxerga essa radiação, mas a gente sente que ela está chegando, né? Que ela está atingindo o nosso planeta. E ela atinge o nosso planeta o dia inteiro, durante o dia e também durante a noite. Isso porque a atmosfera terrestre ela está constantemente aquecida, né? É importante lembrar que a variação de temperatura da atmosfera não é tão grande. Ou seja, ao longo do dia, a atmosfera ela varia pouco a sua temperatura, e a gente vai ver isso daqui um pouco. E fazendo com que a variação dela seja pouca, isso implica que ela tem meio que uma taxa quase que constante de radiação de onda longa sendo emitida em todas as direções, inclusive em direção ao nosso planeta, ok? Agora, é importante lembrar algo que eu falei da aula passada, né? Eu mostrei uma figura, e eu vou reapresentar essa figura para vocês daqui a pouquinho, que é aquela figura que nos mostra as janelas que nós chamamos de regiões de absorção de radiação solar e regiões em que a radiação solar consegue passar sem muita dificuldade. Então, essas regiões que a radiação solar consegue passar sem muita dificuldade, nós chamamos de janelas atmosféricas. E cada gás, né, metano, óxido nitroso, oxigênio, ozônio, dióxido de carbono e o vapor de água, eles absorvem muito radiação, dessa radiação solar que chega à atmosfera. E absorvendo essa radiação, essa atmosfera se aquece. E aquecendo, ela emite radiação de ondas longas. Então, veja só. Se a gente observar essa figurinha aqui, a gente vai ter a janela atmosférica, né, representada aqui, aquela região em que passa muito de radiação de ondas longas. E nós temos toda essa região aqui que vai de 3 até próximo, até que em torno de 8 micrômetros. E de 13 micrômetros para frente, até cerca de 40 micrômetros, são faixas do espectro eletromagnético de energia, né, eletromagnética chegando ao nosso planeta. Essa faixa aqui que vai de em torno de 3, 4 até 40, com exceção dessa faixazinha aqui, que é uma janela atmosférica, tudo isso é radiação que vai ser absorvida pela atmosfera e, consequentemente, ao se aquecer, parte dela ser emitida em direção, agora em forma de ondas longas, em direção à superfície terrestre. Então, veja, nessa figurinha aqui nós temos essa região do espectro emitindo radiação de onda longa para cá, mas essa faixazinha do espectro é emitindo radiação de onda longa para cá também, ou seja, para a superfície terrestre. Então, no geral, em dias de céu claro, aqui em cima está escrito cloudless atmosphere. Então, em dias de céu claro, o que é que você tem? A própria composição da atmosfera, ela emite radiação de onda longa para a superfície terrestre. E a soma da radiação emitida por essa faixa do espectro, mais essa outra faixa do espectro, me dá a radiação total de onda longa que está atingindo a superfície terrestre, oriunda da própria atmosfera que envolve o nosso planeta. Beleza, isso aqui é um dia de céu claro. Agora vem um detalhe. O que é que acontece num dia de céu nublado? Num dia de céu nublado, pela presença de nuvem, absorver também muita radiação solar, ou seja, radiação de ondas curtas, as nuvens aquecidas que absorveram essa radiação, elas têm uma contribuição adicional ao que já é naturalmente emitido pela atmosfera. Então, a atmosfera sem nuvem, só com a presença dos outros gases, ela já emite
essa quantidade e essa quantidade. Então, vai chegar esse L aqui à superfície. Mas quando você tem nuvem na atmosfera, além desses dois L's aqui, o L dessa faixa mais o L dessa faixa, você tem um Lzinho dessa faixa que era uma janela atmosférica, mas agora foi interceptada grande parte dessa radiação pela presença da nuvem. E a própria nuvem vai também emitir radiação em direção à superfície terrestre em ondas longas. Então, o grande detalhe é que em dias de céu nublado, você tende a ter maior radiação de ondas longas do que num dia de céu claro, porque você tem, num dia de céu nublado, um incremento de radiação de onda longa emitida pelas nuvens que absorveram radiação de ondas curtas, aqueceram e agora emitem radiação de ondas longas. Então, quando você tem um dia de céu nublado, você tem maior quantidade de radiação de onda longa chegando à superfície terrestre. E agora vamos fazer um exercício mental. Acredito que todos vocês já observaram que em dias nublados, veja, não estou dizendo que está chovendo, né? Porque para chover você tem toda uma troca de energia aí, e isso é uma outra discussão. Mas em dias de céu nublado, consequentemente, você tem dias, tanto que a gente costuma dizer, hoje está abafado, vai chover. Vai chover porque a gente olha para o céu e a gente vê nuvens. E o abafado é porque está chegando mais radiação de onda longa do que o esperado chegar no dia a dia. Então, esse incremento que as nuvens traz faz com que a gente tenha aquela sensação de mais calor chegando à superfície. E, de fato, é calor chegando, radiação chegando na forma de ondas longas, que é o normal que chega pela própria composição da atmosfera, mais o incremento de radiação que chega pela presença das nuvens, que estão absorvendo radiação de onda curta, aquecendo e emitindo radiação de ondas longas. Ok? Então, é importante lembrar disso no nosso dia a dia. Alberto está perguntando se independente do tipo de nuvem. Não, Alberto. Depende do tipo de nuvem. Se você tiver nuvens muito ralas, conhecida como nuvens cirrus, o impacto delas no balanço de radiação ou na quantidade de radiação de onda longa chegando à superfície é muito menor do que as nuvens mais que nós chamamos de cúmulos, né? Aquelas nuvens mais densas, aquelas nuvens mais escuras, que, em geral, são nuvens mais profundas e, por serem mais profundas, elas absorvem muito mais radiação e se aquecem e emitem mais radiação em direção ao nosso planeta, porque, na verdade, tem muito mais vapor de água envolvido ali do que numa nuvem cirrus. Então, você vai sentir esse efeito, por isso que muitas vezes, quando a gente fala que está para chover, você sente aquele mormaço, né, como o pessoal costuma falar, aquela sensação térmica desconfortável. Você sente mais isso quando você tem nuvens mais parecidas que vão chover, aquelas nuvens cúmulos que, em geral, são nuvens de chuva, né? Então, essas nuvens, elas se apresentam com grande teor de vapor de água, né? E essa quantidade de água, essa composição dessa nuvem absorve grande quantidade de radiação, e por absorver essa radiação e aquecer, ela tem um maior potencial para emitir esse L. Então, esse LC aqui na figura, que é o radiação de onda longa das clouds, né, das nuvens, ele pode ser maior, pode ser menor. Às vezes, ela é quase desprezível quando você tem nuvens muito finas, muito ralas, como as nuvens cirrus, que são nuvens altas, que se formam na atmosfera, mas com muito menos profundidade do que as nuvens de tempo severo, como são as nuvens de chuva, as cúmulos e cumulonimbus. Então, nesse caso, esse L das nuvens, ele varia. Ele varia bastante a depender da composição
das nuvens que estão fazendo essa cobertura atmosférica, essa cobertura da região em questão. Okay? Então, veja, radiação de onda longa ela depende muito da composição da atmosfera e o estado dessa atmosfera também. A própria composição da atmosfera vai emitir esse L aqui, mas o estado da atmosfera, quer seja tendo maior presença de nuvens, nesse caso específico, incrementa ainda mais esse L chegando, e esse L desse caso aqui, da sua direita, é um L maior do que um L da sua esquerda. Por quê? Porque eu tive um incremento da presença das nuvens. E isso é uma coisa que a gente sente no dia a dia, mas muitas vezes a gente não entende por que é que em dias de céu nublado a gente sente maior desconforto térmico e acha que é simplesmente porque vai chover e aquilo é como se fosse um prenúncio da chuva, mas, na verdade, é o fato da presença das nuvens ali incrementarem essa radiação de onda longa chegando. Lógico, muitas vezes, pelo tipo de nuvem e a estrutura da atmosfera ali, chove, porque aquela é tipicamente uma nuvem de chuva. Pode não chover onde você está, mas vai chover em algum lugar. Mas, em geral, é essa sensação que a gente sente, okay? Que a gente costuma ter quando tem presença de nuvens na atmosfera. Ok? Bem, então a gente precisa entender, bem, sabemos que tem essa radiação de onda longa chegando e tem uma dinâmica para ela, como é que a gente pode observar? Então, eu vou falar de uma figura, a figura 3, né, que é essa figura aqui, mas antes disso eu quero destacar algumas coisas nela. Primeira coisa é que, como eu falei, a composição da radiação de onda longa em termos de intensidade, ela muda a depender da estação do ano. E eu escolhi uma região de latitudes médias para apresentar o gráfico, porque se a gente olhar daqui da nossa região de Campina Grande, que são dados medidos que eu tenho aqui também, a variação ao longo do ano é muito pequena e a gente quase não percebe tanto. Por quê? Porque a gente tem uma região que está muito próxima do Equador. Por estar muito próxima do Equador, é uma região que recebe quase a mesma quantidade de radiação o ano inteiro. É uma região que a gente vai ter uma variabilidade térmica baixa, né? A variação de temperatura em Campina Grande acaba sendo muito mais por esse efeito orográfico que a gente tem do que por falta de radiação, né? A gente tem radiação chegando o ano inteiro. Basicamente, é a mesma taxa de radiação chegando. Uma época do ano vai ser como o nosso inverno, que a gente está se aproximando agora, você vai ver que vai ter um dia um pouco mais curto, consequentemente você recebe menos radiação, mas comparado a regiões de latitudes médias, isso é muito pequeno. Então, eu vou mostrar uma figura do inverno e do verão, contrastando essa quantidade de radiação de onda longa que está chegando. E a gente vai ver que essa mudança na magnitude da radiação solar, a radiação de onda longa incidente, oriunda da atmosfera, ela é resultado de que a temperatura da atmosfera nas diferentes épocas do ano muda, né? Então, você tem um período de verão, a temperatura de uma região, vamos imaginar, latitudes médias. Eu vou dizer, imagine onde eu estava o ano passado, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma latitude média e que tem essa variação muito pronunciada. Imagine, no verão eu peguei 40 graus, 43, 40, 38, no pico do verão. Então, essa atmosfera com 40 graus, ela emite X ondas longas. Ou seja, ela emite uma quantidade de ondas longas. Mas no inverno, eu peguei essa mesma atmosfera com menos 40, menos 35, menos 30, grande parte do ano ali em torno de menos 15 para menos 20. Aliás, grande parte do inverno variando aí de, vamos botar, menos 10 a menos 20. Então, a quantidade de radiação emitida por essa atmosfera
é muito inferior à quantidade de radiação emitida pela mesma atmosfera, mas numa outra época do ano em que ela está muito mais aquecida, como é o caso do verão. Então, aí sim, você consegue ver no mesmo ambiente uma variação considerável na quantidade de radiação de onda longa incidente à superfície, oriunda dessa atmosfera. Por quê? Porque você tem um contraste de temperatura muito grande nessa atmosfera e, consequentemente, você tem o efeito na quantidade de radiação emitida por essa atmosfera. Então, veja aqui, a primeira figura, a figura A, ela corresponde à intensidade de radiação no período de inverno, né? Você tem muito menos radiação chegando do que no período de verão. Isso aqui eu estou falando, pegando aqui todo o espectro de radiação de onda longa. Viu? Veja que é depois do visível aqui, depois de... pegando 3 micrômetros em diante, pegando depois do visível, passando pela janela atmosférica, aqui aquela região de 8 até 13 micrômetros, indo até 40. Veja que a intensidade, a depender da época do ano, é bem maior no verão, na figura B, do que no inverno. E isso causa um impacto na quantidade de radiação que está chegando à superfície. Veja que isso aqui não são temperaturas muito contrastantes entre o inverno e o verão, porque, diferente do que eu falei dos Estados Unidos, era uma região bem específica que eu estava morando, mas aqui é na Holanda, essas figuras, e ela mostra que durante o inverno eu tenho uma temperatura média de 273 Kelvin e durante o verão 294 Kelvin. Isso faz com que eu tenha esses espectros de radiação emitida pela atmosfera diferenciado, mostrando que no período de verão eu tenho mais radiação de onda longa chegando à superfície, que é o caso B, do que na situação de inverno, na situação de inverno. E isso faz com que você tenha uma variação no balanço de energia que chega à superfície, ou seja, mais ou menos energia disponível para os processos físicos, químicos e biológicos que vão acontecer nessa região. Ok? Eu vou parar aqui para colocar para gravar. Daqui a aquele mesmo intervalo de tempo que a gente costuma ter, tempo que vocês tomam um café, uma água, e a gente retorna, tá ok? Vamos retornar dessa figura aqui, tá bom?